E se eu te dissesse que o maior inimigo da sua liberdade é o prazer que você tanto busca? Vivemos anestesiados por distrações, confortos e estímulos que nos afastam da nossa própria humanidade, exatamente como Aldous Huxley previu. Neste vídeo, você vai entender como o prazer tem sido usado como arma para dominar mentalidades, silenciar consciências e aprisionar sociedades inteiras, tudo isso sem que ninguém perceba. Se esse tema te provoca, curta agora, se inscreva no canal Reflexo da Sombra e ative as notificações. Comenta aqui, você já sentiu que estava perdendo o controle da sua atenção? Fica até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga sua própria liberdade. Vivemos em uma era marcada por promessas de liberdade. Liberdade de escolha, de expressão, de consumo, de estilo de vida. Mas será que essa liberdade é real? Ou apenas uma ilusão cuidadosamente cultivada? A frase impactante de Goethe ressoa como uma profecia. Não há ninguém mais irremediavelmente escravizado do que aqueles que falsamente acreditam estar livres. Essas palavras, escritas há quase 2 séculos, talvez nunca tenham sido tão urgentes quanto agora. Porque hoje, milhões acreditam estar no controle de suas vidas, quando na verdade estão presos em correntes invisíveis, feitas não de ferro, mas de prazer. Vivemos de fato em uma prisão moderna que seduz em vez de punir. Uma prisão que nos oferece gratificações constantes, likes, séries, fast food, conteúdo sem fim, prazeres instantâneos e o mais perigoso, tudo isso parece inofensivo. A maioria acredita que se não estamos vivendo sob uma ditadura explícita, como a descrita em 1984 de George Orwell, então estamos em liberdade. Mas essa é uma armadilha perigosa. Orwell nos alertou sobre o controle por meio do medo. Mas Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, nos alertou sobre algo ainda mais eficaz: o controle por meio do prazer. Quando lançou sua obra em 1931, Huxley já previa um futuro onde a dominação não se daria pela força, mas pelo entretenimento, pelo consumo, pelo sexo e pelas drogas. Um tipo de escravidão onde os prisioneiros amam suas correntes. 30 anos depois, em 1961, ao refletir sobre o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, o avanço do totalitarismo e o crescimento da tecnologia, Huxley reforçou sua visão. Em uma palestra, alertou que o futuro pertenceria às classes dominantes que aprenderiam a manipular as massas com prazeres infinitos, criando uma população dócil, conformada e satisfeita. Mas como isso é possível? Como o prazer pode ser usado como ferramenta de controle? Para compreender essa armadilha sofisticada, precisamos recorrer a um nome importante da psicologia do século XX: B.F. Skinner. Skinner foi um dos principais nomes do behaviorismo e criou o conceito de condicionamento operante, uma forma de moldar o comportamento por meio de recompensas e punições. Em seus experimentos, ele alimentava ratos toda vez que eles realizavam um comportamento desejado. O resultado? Os ratos rapidamente aprendiam a repetir esses comportamentos, esperando o reforço positivo. Da mesma forma, quando um estímulo negativo era aplicado após um comportamento indesejado, os ratos aprendiam a evitá-lo. O mais assustador: Skinner percebeu que os reforços positivos, ou seja, as recompensas, eram mais eficazes e duradouros do que punições. E isso tem implicações diretas em como sociedades inteiras podem ser controladas. As pessoas são mais fáceis de manipular quando estão confortáveis e entretidas. Huxley sabia disso. Em Admirável Mundo Novo, ele descreveu uma sociedade onde o controle se dava por meio de uma droga chamada soma, que oferecia férias da realidade. Dependendo da dose, o soma causava euforia, alucinações prazerosas ou induzia ao sono profundo.
Mais do que isso, o soma aumentava a sugestionabilidade das pessoas, tornando-as mais vulneráveis à propaganda estatal e ao conformismo. Mas a droga era apenas uma parte do sistema de dominação. O Estado também incentivava a promiscuidade sexual, abolindo instituições como a monogamia e a família. O slogan "Todos pertencem a todos" era incutido desde a infância. Assim, o desejo sexual, uma força potente de conexão humana e rebeldia, era neutralizado, transformado em mais uma forma de distração. Essa sociedade, aparentemente feliz, era, na verdade, profundamente manipulada. E o mais assustador, os cidadãos não queriam se libertar. Eles gostavam de estar ali, amavam seu conforto, rejeitavam o esforço e o sacrifício que a verdadeira liberdade exige. Será que isso soa distante da nossa realidade? A resposta, infelizmente, é não. Vivemos hoje em uma realidade muito próxima do que Huxley descreveu. Se Huxley tivesse vivido para ver o século XXI, talvez ele não escrevesse uma continuação de Admirável Mundo Novo. Talvez ele simplesmente escrevesse um documentário, porque cada vez mais a ficção de ontem se transforma no retrato fiel do presente. No universo de Admirável Mundo Novo, o controle social se dava por múltiplas frentes. A droga soma, usada diariamente, era apenas um dos pilares dessa dominação. Outro aspecto fundamental era a sexualização precoce e a dissolução de laços afetivos profundos. A frase "todos pertencem a todos" não era apenas um slogan, era uma regra. A monogamia foi abolida, a maternidade considerada obscena, o vínculo entre pais e filhos inexistente. Em seu lugar, o prazer imediato reinava. O desejo sexual não era mais força vital nem portal para o amor, mas um produto do Estado, usado para manter as pessoas ocupadas, dopadas de prazer, sem tempo nem disposição para questionar a estrutura da qual faziam parte. O entretenimento também foi completamente instrumentalizado. As distrações incessantes da mais fascinante natureza, como dizia Huxley, foram moldadas para capturar a mente do cidadão. Teatro sensorial, música sintética, programações repetitivas, tudo cuidadosamente planejado para manter a atenção desviada daquilo que realmente importa: a realidade. Agora olhe ao redor. Não temos soma. Temos ansiolíticos, antidepressivos, estimulantes, opioides. Não temos teatro sensorial, temos redes sociais, Netflix, conteúdo infinito. Não temos slogans obrigatórios como "todos pertencem a todos", mas temos uma cultura que normaliza a hipersexualização e banaliza os vínculos afetivos. A gratificação está por toda parte. O prazer é o produto, e muitas vezes também a prisão. E não é só coincidência. Em Retorno ao Admirável Mundo Novo, obra publicada em 1958, Huxley se questiona: como os engenheiros sociais do futuro convencerão as pessoas a tomar as drogas que as farão pensar, sentir e agir conforme desejado? A resposta dele é perturbadora de tão simples. Muito provavelmente será suficiente apenas torná-las disponíveis. Hoje, 1 em cada 6 americanos usa algum tipo de droga psicotrópica. A crise de opioides já é tratada como uma epidemia em diversas regiões do Ocidente. Ao mesmo tempo, milhões de pessoas estão presas em ciclos de vício em pornografia, compulsão alimentar, dopamina digital, redes sociais e consumo. Tudo isso alimentado por um sistema que compreendeu, com precisão cirúrgica, o funcionamento do cérebro humano. Recompensa, repetição, conforto. É assim que se molda comportamento, é assim que se anestesia a alma. Se antes o medo era a principal ferramenta de dominação, agora é o prazer. E o resultado é ainda mais devastador: uma população que não deseja se libertar.
Afinal, o que Huxley nos mostra é que o grande perigo da modernidade não é a opressão que sufoca, mas a sedução que adormece. Não é o grito do tirano, mas o sussurro do conforto. Não é a dor da prisão, mas a doçura da distração. Mas o que isso diz sobre nós? Diz que estamos em um ponto de ruptura silencioso, que estamos trocando nossa lucidez por entretenimento, que estamos abrindo mão da nossa autonomia por doses diárias de prazer, e que essa busca desenfreada pelo prazer, ao invés de nos libertar, pode estar nos arruinando por dentro. Porque o que nos torna humanos não é apenas a capacidade de sentir prazer, mas a capacidade de escolher. E quando tudo o que queremos é mais uma dose, mais uma distração, mais uma recompensa, então deixamos de escolher e começamos a apenas reagir. No fundo, a sociedade atual tem seguido à risca o manual de dominação previsto por Huxley, onde mesmo que de forma não declarada. E quanto mais os prazeres se tornam acessíveis, imediatos e intensos, menos nos perguntamos: quem realmente está no controle? Essa é a pergunta que precisamos fazer. Talvez o aspecto mais assustador do sistema de dominação, descrito por Aldous Huxley, não seja a perda da liberdade em si, mas o fato de que as pessoas não sentem mais necessidade de ser livres. Na distopia de Admirável Mundo Novo, a liberdade foi trocada por prazer, a verdade foi substituída por conforto e a rebeldia simplesmente deixou de existir. Não porque foi proibida, mas porque foi tornada desnecessária. E esse talvez seja o método de controle mais sofisticado já concebido. Fazer com que a própria ideia de liberdade soe como um incômodo, uma ameaça à estabilidade emocional, um peso. Essa visão, que parecia ficção no século XX, se aproxima perigosamente da nossa realidade no século XXI. Hoje, vivemos imersos em uma cultura que recompensa a distração e desincentiva a reflexão, que oferece conforto imediato em vez de significado duradouro, e que nos transforma, lentamente, em criaturas condicionadas a buscar o que é fácil, rápido, prazeroso e superficial. A pergunta que paira no ar é: até que ponto isso é espontâneo e até que ponto é orquestrado? Não é fácil responder. Mas uma coisa é certa: quanto mais distraídos estivermos, menos resistiremos. E quanto mais anestesiados, menos perceberemos a prisão simbólica que nos cerca. Esse ponto é essencial. Porque o controle descrito por Huxley não precisa ser explícito. Ele não exige ditadores nem muros. Apenas exige um fornecimento constante de gratificações, que, por sua vez, criam cidadãos passivos, entorpecidos e obedientes. Assim como os ratos de Skinner, que repetem comportamentos em troca de comida, nós também passamos a repetir ações, consumir, postar, reagir, rolar a tela, em busca de recompensas digitais, sociais ou químicas. O sistema se retroalimenta. Quanto mais buscamos prazer, mais somos condicionados a evitar o desconforto. E quanto mais evitamos o desconforto, mais nos distanciamos da verdade, do pensamento crítico, da liberdade interior. Veja o exemplo dos vícios modernos. A pornografia, acessível a qualquer hora, desvirtua a sexualidade humana e promove a desconexão afetiva. As redes sociais, com seus ciclos de dopamina, moldam a autoestima das pessoas com base em curtidas e validação externa. Os psicotrópicos, muitas vezes usados indiscriminadamente, anestesiam dores que talvez fossem sinais de desequilíbrios mais profundos. O consumo compulsivo, estimulado por algoritmos, se torna a anestesia emocional de uma geração. E tudo isso parece normal, mas o normal pode ser o novo campo de concentração psicológico, um campo sem grades, sem guardas, sem gritos, mas com uma dose diária de entretenimento, dopamina e alienação. Um campo onde todos são livres,
para continuar dormindo. Em Admirável Mundo Novo, Huxley escreveu que o objetivo dos controladores mundiais era criar um sistema tão bem estruturado que ninguém mais desejasse sair dele. Hoje, algoritmos decidem o que assistimos, o que compramos, o que pensamos e até com quem nos relacionamos. A inteligência artificial é treinada para prever e influenciar nossos comportamentos. E as informações sobre como controlar a mente humana se tornam cada vez mais refinadas. Estamos nos aproximando de uma era em que será possível modelar as ações de uma sociedade inteira sem precisar recorrer à violência ou à censura direta. Basta oferecer prazer, basta garantir distrações suficientes, basta tornar a liberdade algo desconfortável, exigente e, portanto, indesejável. E assim, como alertou Huxley, trocamos o grito de "dê-me liberdade" ou "dê-me a morte", pelo suspiro conformado de "me dá mais uma série, mais um like, mais uma dose", mas não me incomode com as responsabilidades da liberdade. Mas nem tudo está perdido. Ainda há aqueles que enxergam. Ainda existem pessoas que escolhem desconectar-se do ruído, que enfrentam a dor do autoconhecimento, que desafiam a cultura da dopamina constante. Talvez, no futuro, a humanidade se divida em dois grupos: aqueles que acolhem sua servidão prazerosa e aqueles que resistem a ela. Na próxima parte, vamos falar sobre esse ponto crucial: a resistência. Como manter não apenas a liberdade, mas a nossa própria humanidade, em um mundo onde tudo nos convida a esquecê-la. Na sociedade imaginada por Aldous Huxley, a liberdade não foi arrancada à força, ela foi abandonada de forma voluntária. E isso nos obriga a fazer uma pergunta desconfortável. Será que nós também estamos fazendo o mesmo? Vivemos em uma era em que a distração é abundante. O prazer é imediato e a reflexão é adiada indefinidamente. Somos bombardeados por estímulos visuais, sons, notificações, recompensas e novos desejos que brotam a cada clique. Tudo é programado para capturar nossa atenção e, com ela, nossa autonomia. Afinal, o que é a liberdade se não a capacidade de dirigir a própria vida, tomar decisões conscientes, escolher o caminho mesmo quando ele é mais difícil? Se perdemos a habilidade de escolher conscientemente, ainda somos livres? Ou nos tornamos apenas produtos do ambiente que nos condiciona? Frederick Douglass, um ex-escravizado que se tornou um dos maiores pensadores do século XIX, disse certa vez: "Quando um escravo se torna um escravo feliz, ele efetivamente renunciou a tudo o que o torna humano." Essa frase é tão poderosa enquanto atual. Ela revela que a verdadeira escravidão não está apenas nas correntes externas, mas na interiorização da submissão, na aceitação passiva de uma vida onde tudo é dado, mas nada é sentido com profundidade. E o prazer, ironicamente, é um dos mecanismos mais eficazes para gerar essa passividade. Não é que o prazer seja um inimigo em si. Pelo contrário, ele é parte da nossa experiência humana. Mas quando ele é buscado como fuga da realidade, como negação do desconforto, como substituto do propósito, ele se torna veneno. O filósofo romano Sêneca já alertava: uma vida entregue apenas ao prazer é uma vida escrava. E séculos depois, Huxley apenas confirmou isso em escala social. O prazer, se usado como instrumento de condicionamento, pode ser mais eficaz do que qualquer arma. Mas então, o que nos resta? Nos resta resistir. Resistir não significa negar todos os prazeres. Significa recuperar a consciência sobre o que consumimos, o que nos estimula, o que nos distrai e o que nos afasta de nós mesmos. Significa escolher o silêncio em meio ao barulho. Significa fazer perguntas que incomodam, quando tudo ao nosso redor só oferece respostas prontas.
Significa abrir mão do conforto imediato para preservar algo maior. A lucidez, a autonomia, liberdade interior. Resistir hoje é mais sutil do que marchar em revoluções. É dizer não quando o sistema espera que você diga sim. É desligar a tela. É suportar o tédio sem correr para dopaminas instantâneas. É cultivar relações verdadeiras em um mundo de conexões rasas. É se permitir sentir a dor da realidade sem pedir anestesia. Talvez isso pareça pequeno, mas é justamente nas pequenas escolhas diárias que decidimos entre liberdade e escravidão. Huxley previu um futuro onde os seres humanos aceitariam viver aprisionados, contanto que tivessem prazer suficiente para não se importarem com isso. E olhando para o nosso presente, essa previsão parece cada vez mais uma descrição, mas o futuro ainda pode ser escrito. Se quisermos evitar que a profecia de Huxley se cumpra por completo, precisamos despertar. Precisamos educar nossa mente para suportar a verdade, treinar nosso espírito para lidar com o desconforto e proteger nossa alma da entorpecente tentação do prazer sem propósito. Porque enquanto muitos escolherão a servidão confortável, alguns ainda escolherão a liberdade desconfortável. E serão esses que manterão acesa a centelha da verdadeira humanidade. Talvez o caminho da liberdade não esteja em lutar contra o sistema com as mesmas armas que ele usa, mas em se recusar a ser moldado por ele, em manter viva a capacidade de pensar, sentir, resistir e transcender. No fim, essa talvez seja a maior escolha da nossa era: ser mais um feliz prisioneiro de um mundo confortável, ou o guardião solitário de uma liberdade incômoda, porém real.